Olá e seja bem-vindo ao Paulo Figueiredo Show. Vamos falar hoje sobre pesquisas, não uma nem duas, mas três e várias pesquisas eleitorais e o desespero a respeito do Flávio Bolsonaro, de algumas pessoas, a ejaculação precoce de alguns sobre o que está acontecendo. Será que as pesquisas são confiáveis? Será que não são? Qual o cenário político atual? A gente vai pintar esse cenário para você sem ruído. Vamos falar também sobre o caso da Carla Zambelli e a exposição mundial do Alexandre de Moraes ao ridículo. Perdeu mais uma e o que isso implica internacionalmente. Vamos falar também sobre Trump e a paz com o Irã. Tudo isso e muito mais no programa de hoje. Eu tenho agradecido a enorme audiência de vocês, mesmo em época de Copa do Mundo. Então, aquilo que você pode fazer para mim é cravar o dedo no like. Se você não quer que as pessoas sejam só expostas a jogo de Copa do Mundo, crave o dedo no like, porque não adianta esquecer, só pensar em futebol, porque os problemas vão continuar. Até porque essa seleção, né, tá dando um certo desgosto de assistir. Crava o dedo no like, manda o programa, aperta o botão do retweet, do repost, manda o programa para os amigos, manda o programa para os inimigos, porque esse é o Paulo Figueiredo Show. Figueiredo. Falando de seleção, né? O joguinho pelada triste com o Marrocos, as pessoas estão mais interessadas em falar nas amantes da direção da CBF do que no time do Brasil. É realmente tempos difíceis, né? Tempos difíceis. Espero que vocês estejam preocupados com o que está acontecendo, com o que importa. Não que não tenha que se preocupar com a Copa do Mundo. Eu adoro Copa do Mundo, já fui a 3 pessoalmente. Essa, por incrível que pareça, hoje em dia eu me preocupo bem menos com o futebol dos jogos, estou torcendo pelo Brasil, estou na casa dos amigos, aquele clima gostoso de Copa. Graças a Deus, aqui onde eu moro tem muito brasileiro, tem muito amigo brasileiro, então a gente tem esse privilégio de viver esse clima gostoso. Mas, né, isso é ali falar sobre o começo, né? Vamos começar o programa de hoje falando sobre o cenário eleitoral. Falando um pouco sobre pesquisas, mas mais do que pesquisas, sobre cenário eleitoral. Já falamos desde que nós fizemos a última edição do Paulo Figueiredo Show, nós tivemos as pesquisas da Genial Quest, da BTG Nexus e Futura Apex. E eu vou me ater aqui aos cenários de segundo turno para fazer comentários com você. As pesquisas têm cenários de primeiro turno, mas eu, em geral, vou me ater aqui às pesquisas de segundo turno. Na Genial Quest, o Flávio Bolsonaro apareceu com 38 e o Lula com 44. Isso representou uma queda de 3 pontos para o Flávio e 2 pontos de ganho para o Lula. Na BTG Nexo, o cenário é parecido. O Flávio se manteve estável, não caiu, com 43%, e o Lula subiu 2 pontos percentuais, chegando a 49%. Assim como na pesquisa Genial Quest, a diferença entre os dois é de 6 pontos percentuais. E, por fim, a gente teve o levantamento da Futura Apex, que saiu hoje, onde o Flávio aparece com 42,9 e o Lula com 48,1. Aqui o Flávio desceu 0,7 pontos percentuais e o Lula 0,4 pontos percentuais. De toda forma, a diferença também é muito similar às duas anteriores, 5,2 pontos de diferença. E a gente analisando esses números, vamos aos fatores positivos. Né? Temos 2 fatores positivos. Primeiro, em quase todas essas pesquisas, o Flávio teve um crescimento no voto espontâneo. Como é que é voto espontâneo? Voto espontâneo é quando você pergunta para a pessoa em quem você vai votar e a pessoa responde diretamente o candidato sem você dar as opções. Né? A diferença de como acontece na pesquisa chamada estimulada é que você pergunta em quem você vai votar dentre estes candidatos, e aí você dá os nomes e o eleitor escolhe um nome da lista. Né? O que significa o crescimento no voto espontâneo, que a crise do Flávio talvez não seja tão grande assim, e que ele esteja consolidando o seu voto e se tornando mais conhecido como candidato. Mas o outro ponto positivo é o fato de que o Flávio caiu pouco
e parou de cair, inclusive nas duas pesquisas que eu citei, e manteve um bom patamar, estancou a queda dele. Na Genial Quest ele caiu 3 pontos, numa pesquisa que traz margem de erro de 2 pontos, vamos falar sobre esse negócio de margem de erro. Na BTG Nexus ele se manteve estável, e na Futura Apex ele até cresceu mais do que o Lula. Sobre isso, um ponto digno de nota é sobre a Genial Quest. Eu chamei aqui a atenção para a margem de erro deles, porque essa história de que pesquisa tem margem de erros de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, em uma pesquisa com 2.000 entrevistas, isso não é exatamente verdade. Tá? Isso é um migué dos institutos para vender um grau de certeza no resultado maior do que o real. No final das contas, é até verdade estatisticamente que se você entrevistar 2.000 pessoas numa distribuição IID, né, idêntica e independente, você tem uma margem de erro estatisticamente de 2 pontos, aproximadamente 2 pontos. Na população brasileira, seria mais ou menos essa margem. É verdade, estatisticamente seria assim. O problema é que é absolutamente impossível você fazer uma distribuição IID exata no Brasil, ou em qualquer lugar onde você está fazendo pesquisa. Pode parecer um comentário um pouco técnico e um pouco estatístico, mas não é. É fácil você entender. Quando a gente distribui, escolhe a amostra e pinça pessoas dessa amostra de uma forma que replique a população brasileira, você teria que estar tirando e pinçando as pessoas de forma completamente aleatória, o que é impossível. Além disso, você tem problemas na metodologia que comprometem o resultado fiel à realidade. Por exemplo, o método de coleta da pesquisa da Quest foi pesquisa domiciliar, realizada por meio de entrevista face a face, através de um questionário estruturado. Por que é impossível você fazer uma pesquisa dessa no Brasil de forma precisa e idêntica? Porque o Brasil é um país com muitas áreas rurais que são impossíveis, inacessíveis para um entrevistador. Pela dificuldade, pela falta de infraestrutura, pela falta de estrada de chão, por quão longe está de um aeroporto, o quão longe você está de um pesquisador. Outra coisa, pega o problema rural, mas o Brasil é um país altamente condominizado. Boa parte da classe média brasileira mora em condomínios fechados, no qual o entrevistador não consegue entrar. Né? E é claro, nós falamos sobre isso, sobre o fato de que 1/4 da população brasileira, em amplas porções do território, vivem em áreas dominadas pelo crime organizado, o que torna absolutamente impossível que uma pesquisa como a Quest seja feita de forma não enviesada. Né? Você imagina o entrevistador chegando para fazer esse questionário em Paraisópolis, na Cidade de Deus, na Vila Kennedy, se o entrevistador vai conseguir entrar. O entrevistado está sob intimidação do tráfico, da milícia, ou quem quer que seja, e nem tem conforto para dar uma resposta correta. Quando o pesquisador consegue entrar. Como é que você fala que vai votar no Flávio, o cara que está combatendo o Comando Vermelho e o PCC, numa região dominada pelo Comando Vermelho e pelo PCC? Né? Ou por outras facções que seja. Isso sem falar, obviamente, que é um instituto que pinça quem são as pessoas que ele, de fato, vai conversar. E isso, por si só, já torna um viés, já torna possível um viés absurdo na pesquisa, seja por dificuldade de acesso, dificuldade técnica, ou, às vezes, por má intenção mesmo do instituto de pesquisa. Essa é uma metodologia, que é a metodologia onde você vai casa a casa. Quando você pega, por exemplo, as pesquisas do Datafolha, o Datafolha utiliza uma outra metodologia, que é a metodologia de ponto de fluxo. Né? Aí você fala, Paulo, você está falando de metodologia de pesquisa? Eu falo, eu vou exigir hoje um pouco mais de raciocínio de vocês. O que é ponto de fluxo? De uma forma muito simples. Ponto de fluxo é um método de pesquisa em que o cara pega uma região movimentada, tá? Uma praça movimentada, uma rua movimentada, o calçadão de Madureira, o que quer que seja, e para pessoas supostamente aleatórias na rua. Isso, cada vez mais, é um problemaço,
Porque as pessoas que estão em determinados locais, antigamente todo mundo ia ao centro da cidade de São Paulo ou ao centro da cidade do Rio de Janeiro. Hoje, essa já não é mais uma realidade. Por exemplo, São Paulo, as pessoas da classe mais alta do setor financeiro pouco vão ao centro de São Paulo. O centro de São Paulo ficou meio ali, Walking Dead, né? Uma coisa meio abandonada. As pessoas estão lá dentro da Faria Lima. Então, enquanto o grupo que está dentro lá do centro de São Paulo é diferente. Né? Então, o que acontece é que as pessoas que estão em determinados locais são públicos determinados, são públicos separados. No Rio, por exemplo, se você for, sei lá, na Lapa, nos Arcos da Lapa, você vai pegar um público predominante lá, provavelmente vendedor de artesanato de Durepox, que vota no Lula. Se você for para Bangu, você vai ter um outro público, totalmente diferente. O público em Madureira, no Calçadão de Madureira, que eu citei aqui, ou no centro da cidade do Rio de Janeiro. Se você for para Vieira Soto, você vai encontrar outro público. Se você for para Dias Ferreira, você vai encontrar outro público. Estou falando aqui do Rio de Janeiro, que obviamente é o lugar que eu conheço melhor. Então não adianta você achar que hoje vai conseguir fazer uma pesquisa precisa com o ponto de fluxo, que é o método Datafolha. Fora isso, também tem o viés do pesquisador. O cara do Datafolha pode, por exemplo, escolher parar só a gorda de cabelo verde com o sovaco cabeludo. Ou o cara com um piercing no nariz e uma argola gigante na orelha. E aí, se ele abordar mais pessoas assim, aleatórias, ele vai ter uma ênfase num determinado tipo de eleitor. Então, de novo, falei, nas pesquisas face a face, de domicílio, como são chamadas, você tem o problema de metodologia e o problema do entrevistador, da má-fé do entrevistador, da má-fé do instituto. Nas pesquisas de ponto de fluxo, você também tem o problema da má-fé do entrevistador e do problema metodológico. Quando você pega, por exemplo, a pesquisa BTG Nexus, foi feita por telefone. A pesquisa futura Apex também feita por telefone. Quando você faz pesquisa por telefone, você tem um outro problema. As pessoas estão cada vez menos atendendo o telefone, porque você não aguenta mais o filho da puta da Vivo ligando para o seu número para fazer venda de não sei o quê. Você não aguenta mais o golpe do papai, estão me sequestrando. Você não aguenta mais esse tipo de coisa. Então você não atende o seu telefone mais, porque hoje, se o número é desconhecido, número privado, etc., muitas pessoas não atendem mais o telefone. Eu não sei se vocês atendem ou não atendem. E com isso, você tem uma dificuldade enorme de atingir determinado tipo de leitor. De novo, problemas metodológicos. Alternativamente, você tem, por exemplo, a Atlas Intel. A Atlas Intel usa a metodologia que é a metodologia mais moderna, é uma pesquisa que é toda feita pela internet. Né? E mesmo a Atlas Intel costumando ser até mais precisa do que outros institutos, ainda assim você tem problemas nessa metodologia. No caso da pesquisa feita 100% pela internet, você tem um problema que é um deles é você não atinge todas as pessoas do Brasil. Claro, a internet, o público está cada vez maior na internet, mas não é a mesma coisa. Você tem menos idosos, o público acaba sendo mais masculino, o nível educacional geralmente é maior. Dá para você corrigir isso na distribuição? Dá, mas a diferença entre a amostra real e a amostra coletada, muitas vezes é muito grande. Além disso, tem o outro ponto também, que são os questionários usados nessas pesquisas. Primeiro, que a gente tem uma situação muito séria no Brasil com pesquisas e formulários longos, e boa parte da população brasileira tem escolaridade ou até mesmo QI muito baixo, então é difícil você dar um questionário muito grande e a pessoa conseguir responder coerentemente do início ao fim. E esse é um fator muito relevante. Às vezes as pessoas que se assustam na diferença entre os resultados das pesquisas espontâneas e estimuladas, mas a verdade é que é absolutamente normal, sei que para você que assiste Paulo Figueiredo Show, esse não é o caso, mas é absolutamente normal que metade ou mais dos brasileiros não saibam em quem vão votar. E aqui eu estou falando para presidente. Se for para o Senado, é 70%, 80% das pessoas não sabem, não têm ideia de quem vão votar. Né? E aí que entra a importância da militância, de manter o nome do candidato vivo na cabeça das pessoas. Por todos esses fatores, o grau de acerto de todas essas pesquisas acaba sendo baixo.
Eu me atrevo a dizer que é por isso, por exemplo, até que o Atlas, apesar de acertar muitas vezes, erra muito, tantas vezes como errou feio no primeiro turno da eleição presidencial na Colômbia. Né? Naquele caso, o Atlas teve um erro de 7,4 pontos percentuais em favor da candidata de centro e 6,4% em desfavor do candidato de direita, né, o Abelardo da Espreia. Então, sim, é um instituto, eu considero mais sério, mas todos esses fatores podem ter, em maior ou menor grau, inclusive dependendo da distribuição da internet no país, influência na qualidade de cada pesquisa que é feita. Por isso que, às vezes, ou todas as vezes, no caso da Datafolha, o grau de acerto acaba sendo baixo, ou como sempre erra na Quest. Pesquisa existe e funciona. Não é invenção, não é bruxaria, é tecnologia, como dizia a feiticeira nos anos 90. Saudade daquela época, né? A feiticeira botava quem lembra disso? A feiticeira botava uma cinta que dava choque e parecia que aquele abdômen muito maneiro que hoje a Joana Prado nem parece que é mais aquela feiticeira. Um beijo para Joana, esposa de um amigo querido. Mas na época ela era a mulher mais espetacular e mais desejada do Brasil. Ela botava um negocinho que tomava um choque assim na barriga, aparecia com a barriga sarada, os marmanjos ficavam vendo a televisão porque era feiticeira, e ela falava assim: não é feitiçaria, é tecnologia. Então, não é feitiçaria, pesquisa não é feitiçaria. Pesquisa funciona. Sim, é possível, estatisticamente, você entrevistar 2.000 pessoas no Brasil e ter um retrato da opinião pública de 220 milhões de pessoas. Sim, é possível. Sim, funciona. Toda a indústria funciona com base nisso. Toda inspeção de fábrica funciona com base nisso. Por amostragem, funciona. Quem não estudou isso na escola, eu lamento, mas funciona. Mesmo você, né? Mas eu nunca fui entrevistado por uma pesquisa. Mas isso é uma bobagem. Claro que você nunca foi entrevistado na pesquisa. São 2.000 em 220 milhões. A probabilidade é que você não seja entrevistado por uma pesquisa, mas isso não significa que estatística não funcione. E a gente estava falando aqui, por exemplo, da margem de erro, né? Mas eu repito, margem de erro de 2% em uma pesquisa do tamanho dessa da Genial Quest, só se a pesquisa for distribuída de forma randômica e idêntica, de maneira perfeita. E isso, obviamente, é impossível. Então, de fato, se você quiser, estou falando isso tudo para falar da margem de erro, né? De fato, se você quiser imaginar, a margem de erro de uma pesquisa dessas, com os arredondamentos, etc., está mais para 3,5% ou 4%. E o pesquisador, com os arredondamentos, ele pode. O que é arredondamento? Vou explicar o que é arredondamento. Arredondamento é o seguinte: você entrevistou 2.000 pessoas. É impossível você conseguir fazer com que esse grupo de 2.000 pessoas replique perfeitamente a sociedade brasileira. Então, a sociedade brasileira tem, sei lá, 51,3% de mulheres e 48,7% de homens. Aí você vai lá, na hora da sua amostragem, você não conseguiu replicar exatamente esse número, porque não é o único que você tem que replicar. Você tem que replicar a escolaridade, você tem que replicar renda, você tem que replicar as regiões do Brasil, você tem que replicar, às vezes, religião, dependendo da tua metodologia. Então, é impossível você conseguir replicar todos esses fatores, e aí você faz arredondamentos. Aí você vai lá e ouve um pouquinho mais de mulheres na entrevista, pega as pessoas de uma certa escolaridade um pouquinho, umas 3 a mais, e só com essas coisas você vai pegando, vai somando esses pequenos arredondamentos, e eu vou dizer para vocês, eu estou dizendo para vocês porque eu passei anos estudando esse negócio, eu já trabalhei com institutos de pesquisa na vida privada, na vida pública, hoje mesmo eu tenho institutos de pesquisa onde que eu contrato diretamente, e eu digo para vocês, todos têm a possibilidade de mexer nos arredondamentos e mexerem ali 2, 3 pontos para um lado ou para um outro, para um candidato. Tá? E aí eu pergunto, mas todos mentem? Eu falo, ora, alguns são idôneos, mas ninguém aqui é tolo de imaginar que pesquisas financiadas por bancos, como no caso da Quest, financiada pela Genial, ou da Nexus, financiada pelo BTG, né, são isentas. O Genial, por exemplo, que financia a Quest, é o mesmo banco investigado por lavar dinheiro do PCC, inimigo número 1 do Flávio. Reportagem do mês passado. Justiça bloqueia 176 milhões de reais de fundo investigado na Carbono Oculto e gerido pelo Banco Genial.
Não sou eu que estou dizendo, é os casos Globo, tá? Já o BTG, que financiou a pesquisa Nexus, é o banco do Dedé, é o banco do André Esteves, o mesmo que estava, na semana retrasada, jantando com Alexandre de Moraes durante a Gilmar Palusa para cerrar a paz com o Alexandre. Aliás, só no Gilmar Palusa desse ano, o BTG do André Esteves investiu pelo menos R$ 1 milhão para levar o jornalista Thomas Friedman do The New York Times e o ex-presidente da Colômbia, Ivan Duque, como palestrantes no evento. Tudo isso está na reportagem do UOL, que vocês estão vendo aí na tela, e, de novo, eu sempre mostro para vocês o que eu estou falando, e vocês vão conferir. A Apex, né, que financia a Futura, é a mesma coisa. Banco de investimentos financiando instituto de pesquisas. E aí você que faça a reflexão. Será que os clientes que financiam essas pesquisas têm interesses próprios de manipulação da opinião pública? O pesquisador fala, muitas vezes, o que o cliente quer ouvir. Se ele fizer uma pesquisa cujo resultado contraria as expectativas do cliente, muitas vezes, ora, é igual a você. Você fica contrariando o seu cliente, muitas vezes, você corre o risco de não ser chamado pelo cliente de novo. E numa graça dessas, o Instituto perde uma boa grana. A pesquisa da Genial, por exemplo, a pesquisa Quest, custou à Genial R$ 433 mil. R$ 400, meio milhão de reais para uma pesquisa. Que é esse Felipe Camargo, sei lá, que fica aparecendo na Globo News todo o tempo. Mesmo errando sempre, ele continua sendo chamado, é chamado, faz a pesquisa, recebe R$ 500 mil. A da BTG e da Apex custou cerca de R$ 160 mil. Cada uma delas. Tá bom ou não? Aí eu pergunto, será que a Quest, a Nexa, a Futura, será que elas vão querer desagradar os seus clientes que pagam essa grana toda? Eu faço essa pergunta para vocês. Isso se soma ao fato de que as pesquisas servem, muitas vezes, como eu disse, como ferramentas de opinião pública. E hoje em dia, até de plataforma de aposta. Então, muitas vezes, a vontade da BTG, da Genial, não é só uma vontade pessoal de favorecer quem eles querem que vença. Não. Mas de influenciar o mercado em uma determinada direção. Pesquisas afetam dólar, pesquisas afetam o mercado futuro, afetam juros. E aí eu pergunto a vocês, o que será que as pessoas do mercado financeiro querem ouvir? Bom, nesse momento, a mídia reporta que a Faria Lima está descontente com o Flávio. Mas melhor do que as reportagens deles é ouvir um deles. Ouçam, por exemplo, o Ricardo Lacerda, da BR Partners, um dos bancos de investimentos mais importantes da Faria Lima. Ouçam o que pensa Ricardo Lacerda sobre o cenário político brasileiro. Eu acho que uma eventual vitória do Flávio Bolsonaro pode trazer problemas institucionais muito grandes, que nós não teríamos com o presidente Lula. O presidente Lula todo mundo já conhece, o presidente Lula já foi presidente aí 3 vezes, já entrou, saiu e tal, ninguém acha que o presidente Lula vai dar golpe, vai fazer coisas que podem atentar contra a democracia. Já do lado do Flávio Bolsonaro é um pouco mais incerto, porque ele vai ter o pai dele na prisão, querendo sair, brigando com o Supremo, não sei se o Supremo vai permitir, não vai permitir, talvez ele fale que ele vai querer mandar, então aí eu acho que aquilo que pode, digamos assim, ser um pouquinho melhor do lado da economia, pode ser também muito pior do lado institucional. Então, eu acho que isso que a gente vai ter que observar nessa questão das próximas eleições. Cara, isso é muito icônico, cara. Isso é muito icônico. Você tem que olhar um troço desse e falar assim, porra, esse é o tipo de gente que tem com dinheiro no Brasil. Esse cara tá cagando pra tua liberdade, ele tá cagando pra tua indústria, ele tá cagando, ele quer ali, ó, que os negocinhos, ninguém mexe nos meus negocinhos aqui. Essa é a mentalidade. Cara, eu tô trazendo esse imbecil, mas essa mentalidade é tão disseminada que vocês não têm ideia. E muitas vezes são essas pessoas que influenciam os veículos de imprensa,
que influenciam os políticos de centro, e esse ecossistema influencia a campanha do Flávio. Vamos falar mais sobre isso. Mas o que eu estava falando, meu ponto a respeito desse tipo de coisa, é que pesquisa de banco você deve levar, assim, pensa um pouco sobre pesquisas de banco, você deve acreditar ou não. Pesquisas, por exemplo, pesquisa Datafolha, financiada pela Folha de São Paulo, a Foice de São Paulo, e geralmente em parceria com a Rede Globo. Pesquisa Quest é sempre também utilizada, é pesquisa referência da Globo. Vocês acham mesmo assim que assim, não tem um conflito de interesse? As melhores pesquisas são as pesquisas internas, são as pesquisas que não saem, que não são publicadas. E elas existem. Essas, em geral, toda vez que eu consigo ter uma, pô, essas são as que mais me interessam. Porque elas não servem para agradar o cliente. Elas servem para apoiar a tomada de decisão. E é por isso que o interesse é que elas sejam, assim, o mais precisas possível. Ainda que o resultado seja ruim. Por exemplo, se você é da campanha do Flávio ou da campanha do Lula e você fez uma pesquisa e ela está mostrando você mal, você tem que saber. E todo mundo usa isso, né? Infelizmente, a pré-campanha do Flávio ainda não está estruturada o suficiente para ter o que deveria ter, que é um tracking diário. Eu acho que é algo que vai mudar em breve. E aí a gente vai saber, a imprensa vai estar falando, e a gente vai saber melhor qual é a situação. Hoje tem que ouvir a pesquisa da GERP, né? E o Flávio falou bem sobre isso ontem na Veja. Ele falou assim: tem pesquisa para todo gosto. Eu falo assim: mas a GERP errou a eleição passada, né? A Brasmarket errou também, feio. Mostraram sempre o Bolsonaro à frente. Né? Qual o índice de acerto? O que no Brasil ainda é um outro problema, porque você fala assim: índice de acerto de acordo com as maquininhas. Complicado. Né? Mas eu acho que alguém olhar para um quadro, e não vamos dourar a pílula, se você olhar de forma objetiva para a situação, você vai ver que esse não é o melhor momento para a campanha do Flávio. E também é notório, mais do que isso, que uma vez que a imprensa parou de bater, podem reparar, a imprensa parou de bater e tirou completamente o foco do Lula, tirou completamente o foco dos escândalos de corrupção do Master, do INSS, e talvez coincidentemente ou não, né, o governo federal tem enfiado uma quantidade colossal de dinheiro em comunicação, como a gente colocou aqui no programa, dinheiro dos nossos impostos. O que isso fez? Em todas as pesquisas, é unânime, a aprovação do Lula subiu e a rejeição diminuiu. Esses são fenômenos até que me parecem bem consistentes, porque de fato a mídia parou de bater no Lula, começou a bater muito no Flávio, o Flávio caiu, Lula subiu, normal, a mídia ainda influencia votos. Né? Inclusive, eu vejo isso como um copo meio cheio, porque mesmo com programas populistas, com um caminhão de dinheiro para a comunicação do governo, propaganda em tudo que é lugar, toda a máquina pública na mão do Lula, e sem a campanha do Flávio ter engrenado e começado oficialmente, o Flávio está atrás nas pesquisas por uma margem pequena, uma margem que eu repito, dentro da margem de erro. Então tem muita água para passar por essa ponte ainda. Quando eu digo que há espaço para melhorar, tem muita coisa para melhorar na campanha do Flávio. Né? Às vezes eu falo campanha, e repara aqui que às vezes eu vou falar pré-campanha, às vezes eu vou falar campanha. Esse negócio de pré-campanha é um termo ridículo, inventado pelo TSE, que o candidato precisa usar até agosto por conta de uma resolução do TSE. Você não pode falar, estou em pré-campanha, não estou em campanha. Na prática, todo mundo faz campanha o ano inteiro, desde o ano anterior, mas só pode chamar de campanha depois de agosto. Falar de... Imagina o sujeito virar aqui nos Estados Unidos e falar the pre-campaign of Kamala Harris, the pre-campaign of Donald Trump, uma coisa absolutamente ridícula. Como eu não sou candidato e quero que o TSE se foda, então eu vou continuar usando o termo campanha quando eu quiser. Eu não admito esse negócio de governo regulando palavra que eu posso usar, então eu vou falar as palavras que eu quiser. Então qualquer retardado sabe
que já está todo mundo em campanha. Então, quando vocês vierem aqui falar no chat, não, Paulo, é pré-campanha, é campanha, porra, tá? Mas voltando, tem muita coisa que precisa melhorar. O Flávio tem aparecido, por exemplo, muito pouco na imprensa, muito pouco na mídia. A assessoria de imprensa do Flávio, que entrou há 10 dias atrás, até agora não está conseguindo emplacar boas notícias, não está conseguindo emplacar notas, não está conseguindo emplacar uma agenda positiva a respeito dele. E é óbvio que há uma má vontade da imprensa, sempre é uma subida, né? Você está contra a ladeira, você está numa ladeira, numa subida, quando você está fazendo campanha para o Flávio, o trabalho é mais difícil do que na campanha para o Lula, mas não é impossível. A imprensa publica, sim, coisas que são favoráveis se você construir o que precisa ser construído. Né? Por enquanto, não está sendo feito nem o beabá de campanha. Por exemplo, não se sabe qual é a agenda do Flávio hoje. Se eu perguntar a vocês, Paulo, você sabe qual é a agenda do Flávio hoje? Eu falo, não tenho a menor ideia. E vocês? Não, também não tenho a menor ideia. E os jornalistas? Também não. Porque a agenda do candidato, vou explicar para vocês. Todo veículo grande de imprensa tem setoristas que são jornalistas designados para acompanhar o candidato nas suas agendas pelo Brasil. Ele fica ali de carrapato do candidato acompanhando ele. A Folha tem, o Globo tem, todos os grandes veículos têm. Se você não consegue antecipar qual será a agenda, você não terá cobertura. A campanha do Flávio até agora não tem uma divulgação de agenda pública. Não tem press release. Né? Press release é aquele informativo que você distribui para a imprensa sobre o que o candidato tem falado, aspas dele, para que ele repercuta. Olha, hoje Flávio Bolsonaro, eu fiz quando o Flávio estava aqui nos Estados Unidos para a imprensa. Hoje o candidato Flávio Bolsonaro teve no Senado americano, falou com não sei quem, babá, em geral você manda uma foto para a imprensa poder usar. E o jornalista está desesperado, porque ele precisa gerar notícias sobre esse assunto, porque esse tipo de assunto é lido. Até agora, não existe press release nenhum. Deveria ter 3, 4 por dia. Não existe press release nenhum da campanha do Flávio, exceto quando ele está nos Estados Unidos ou em viagem internacional, porque eu faço. Isso é, de novo, isso não é assim, ah, meu Deus, que campanha boa, ela tem press release. Não, isso é o basal. O basal. O básico ainda não está sendo feito. Né? Se você, por exemplo, é um apoiador e quiser fazer uma recepção para o Flávio, uma viagem dele, você não consegue, porque ninguém sabe qual é a agenda. Você não consegue nos eventos. Flávio Bolsonaro pode estar indo na sua cidade essa semana e você não sabe. Pega as redes sociais do Flávio. As redes sociais do Flávio são as coisas mais insossas que eu já vi na vida. Qual foi o último post polêmico que deu o que falar do Flávio Bolsonaro? Né? O que o pessoal compartilhou em massa, que viralizou. Houve dias durante a campanha, agora, semana passada, que o Flávio tinha feito 2 posts no X. Tem feito vídeos publicitários bonitos, melhores, mais bem feitos e tal, mas esse tipo de coisa não tem mais a importância que tinha 10 anos atrás. Hoje em dia, vídeo produzido, campanha bonita, com música, com trilha, com edição profissional, não viraliza. O tempo mudou, os profissionais de comunicação precisam entender que as coisas mudaram. Você pega a Copa do Mundo é o puta do exemplo disso. Compara a Globo com a Cazé TV. Onde é que você prefere assistir o jogo? Na Globo, da narração séria, cheia dos analistas de futebol, politicamente corretos, que não podem falar nada que saia da caixinha e tal, ou na Cazé TV, onde nego zoa a Globo, zoa o nome dos jogadores, faz graça ao vivo com a audiência. Pô, outro dia os caras, tava vendo um negócio da Cazé TV, onde os caras, era um grupo de amigos, era o Cazé com outros 2 caras, eu não sei direito quem são, mas os caras pegando uma simulação de uma seleção imaginária de todos os tempos, e, pô, competição por IA, igual, sei lá, aquelas simulações de técnico que tinha antigamente, e os caras gritando louvor de igreja católica do padre Marcelo Rossi. É um negócio engraçadíssimo. Nunca aquilo estaria na Globo. Nunca. Nunca. Não tem nenhum roteiro, não tem nenhuma amarra. É simplesmente o jeito que você assiste com os seus amigos. E cada vez mais as campanhas precisam desse tipo de interação. Ou veja o exemplo aqui, você prefere assistir o Paulo Figueiredo Show ou a Globo News? Um cara com 2 câmeras e um estúdio bate a audiência da Jovem Pan com toda a estrutura que ele tem da CNN Brasil, muitas vezes da própria Globo. A Cazé TV viralizou essa semana, eu já falei. E a campanha do Jair Bolsonaro mostrou isso.
né, que espontaneidade vale mais do que qualquer coisa. As pessoas querem realidade, autenticidade, espontaneidade e não hiperprodução. Eu estou falando aqui de cabeça, né, ajustes que podem ter certeza que eu falo isso para o pessoal da campanha, ajustes que precisam e podem ser feitos. Tem espaço para melhorar. São pontos que estão, e as pessoas estão discutindo isso. Houve mudança de equipe, chegou gente nova, tem gente que está sendo testada, gente que precisa ainda mostrar o que veio, e as coisas vão mudando. Né? Outro ponto que dá para falar, os palanques regionais. Pega Minas Gerais, por exemplo, ninguém sabe quem o PL vai apoiar para governador de Minas Gerais. Dentro do partido, você tem ainda a completa falta de engajamento de político dentro do próprio partido. Gente que deveria estar fazendo campanha não está. Você vê, por exemplo, pega as pesquisas e vê que o Flávio, segundo elas, está perdendo espaço entre o eleitorado jovem, evangélico e o eleitorado feminino. Jovem, evangélico e eleitorado feminino. Quem dera, né, que nós tivéssemos... se a gente tivesse ao menos expoentes no eleitorado evangélico. Nós temos, que não estão fazendo campanha. Se nós tivéssemos as tais das pessoas que, falam fora da bolha, como boas em comunicação, que falam com o público jovem. Nós temos, talvez o maior expoente da comunicação política entre jovens da história do Brasil é do Partido Flávio. Se nós tivéssemos, alguém, um expoente para nos ajudar com o voto do eleitorado feminino, né? Sei lá, uma presidente do PL mulher, então dá um exemplo aqui qualquer, que por um acaso também é forte com os evangélicos. Mas não vamos falar sobre isso, porque senão vai dividir a direita. Não vamos falar sobre isso. Tá. Peço a vocês nos comentários que não falem nomes. Bota aí os comentários na tela, só para as pessoas, mas não falem nome de ninguém. Porque a estratégia de não dividir a direita é fundamental. Tá? Então a gente tem que perder o voto do jovem, do eleitorado feminino, e não pode cobrar ninguém. Senão é ataque. Senão é ataque, as pessoas caem no chão. Cuidado. Tá? Então a gente luta contra o sistema, mas precisa arrumar a casa primeiro, né? E campanha presidencial é um negócio muito difícil, gente. Não é assim, todos os dias eu discuto esse assunto com as pessoas que têm que discutir. Nem sempre o Flávio tem os melhores recursos. Às vezes a gente tenta uma coisa, não funciona. Campanha presidencial é um negócio muito difícil e todos esses pontos têm que ser levados a sério, né? Por exemplo, vou dar outro exemplo aqui. A gente fez isso muito no início, quando a gente tinha aqui um pouco mais a campanha do Flávio na mão. Uma coisa que você vê pouco hoje. Exposição do Flávio em entrevistas de qualidade. Hoje em dia você vê pouco. E quando você vê, o Flávio vai maravilhosamente bem. Ontem, por exemplo, desde que ele seja bem preparado, né? Tem que fazer isso, tem que se preparar, tem que saber sobre o que vai falar. Mas ontem, o Flávio deu uma entrevista à Veja que se saiu excepcionalmente bem, abordando inclusive vários pontos polêmicos. Falou sobre Nicolas e Michele, falou sobre Banco Master, falou sobre Alexandre de Moraes, falou sobre Bolsonaro, falou sobre pesquisa. Eu separei um trecho para vocês, só para vocês verem, só para ilustrar, não vou conseguir fazer o programa inteiro sobre isso, mas só para ilustrar como o Flávio tem falado bem, por exemplo, no tema de segurança pública, que é o tema mais importante da eleição. Bota aí um acelerado para a gente, por favor. Gabriel. Roda a manivela aí. Tá rolando? Não?
Roda a manivela aí. Não? Não. Não tá rolando. Hoje o StreamYard não quer que você veja. Depois vocês procurem. Brasileiro é a questão da Agora segurança. Né? Até a gente teve um painel aqui com o senador Moro, ele falou de segurança, falou também de corrupção. Qual é o seu principal projeto para a área? O que você faria primeiro? É um conjunto de coisas, mas o primeiro passo acho que nós conseguimos já dar agora com a aprovação do projeto de lei que virou lei antifacção. Nós conseguimos ali aumentar muito as penas de marginais que são perigosos. Nós mexemos na questão da audiência de custódia, que é um grande problema hoje no Brasil, uma porta giratória de bandido. Então nós colocamos ali um critério para o juiz, na hora de definir se concede a liberdade provisória ou se mantém preso determinado criminoso. Ele vai considerar a habitualidade criminosa, né? Ou seja, um malandro, um marginal, ladrão de celular, que já foi preso 50 vezes por roubar celular. É preso a 51ª, vai para audiência de custódia e é solto de novo. Isso tem que acabar. Ladrão de celular tem que ficar preso no Brasil. Não dá para... Olha que inteligente. Foi lá, tem uma estratégia de comunicação, não sei se instintivamente ou não, mas uma estratégia de comunicação brilhante por trás disso. Repara, ele foi para casos onde ele já está comprovada a atuação dele, depois transferiu o argumento de um ponto genérico para um caso real e agora ele vai se comparar com o concordar com o Lula. presidente da República, que passa a mão na cabeça de que rouba um celular, dizendo que é para tomar uma cervejinha, porque a diferença entre um furto de celular e um latrocínio é fração de segundo. Você está na rua, andando de bicicleta, tem alguém para roubar o seu celular, você entrega o seu celular, o marginal, muitas vezes menor de idade, não vai com a sua cara e te dá um tiro na cabeça. Vai passar a mão na cabeça de bandido desse para quê? Tem que ficar preso. Então, alterações legais nós já estamos fazendo. Eu acredito que a gente tem aqui ter pelo menos mais 500 mil novas vagas em presídios em todo o Brasil. A gente tem que colocar faccionado, preso, além de muito mais tempo, incomunicável. Então, esses narcoterroristas de CV e PCC tem que ser esse tratamento. Quando é que o Lula vai classificar esses marginais de Comando Vermelho e PCC como terroristas? Para dar um tratamento que eles têm de terroristas. Ô Maurício, a gente é do Rio de Janeiro. Eles dominam bairros inteiros, impõem o medo coletivo, barricada. No Rio de Janeiro agora tem gerente de barricada. É tanta barricada para impedir que a polícia entre, que a ambulância entre, que o iFood entre. Qualquer pessoa que mora no local desse, para abrir o seu pequeno comércio, tem que pagar taxa para miliciano, para traficante. A gente tem que libertar essas pessoas, mano. Tem bairros inteiros que estão virando bairros fantasmas, porque chega lá esses narcoterroristas, a partir de agora você tem que sair dessa casa, que essa casa é minha. Mas deixa a sua filha, porque a sua filha também é minha. É assim que eles estão fazendo. Eu fico indignado quando o presidente Lula perde a oportunidade de fazer uma parceria internacional com troca de inteligência, de informação, de tecnologia, com vários países, não só com os Estados Unidos, para defender esses caras. Eu defendo os brasileiros. O Lula defende os bandidos brasileiros. Absolutamente perfeito. E vejam o resultado, vejam a entrevista inteira. Olha que resposta bem dada. O Flávio foi bem avaliado pela entrevista, foi bem recebido pelo público, deu algum engajamento na internet. E se o Flávio vai em entrevistas que ele está preparado, reage bem, é recebido pelo público, há quanto tempo você não viu uma entrevista dessa do Flávio? Eu digo a você que há uma fila no meu celular, pelo menos 100 jornalistas querendo falar com o Flávio. 100. Quem tem conseguido? Praticamente ninguém. E por que isso não tem sido feito? Todo jornalista quer matéria-prima. Se o Flávio falar, o jornalista vai publicar. Todo jornalista quer uma aspa exclusiva. Ele quer 1 minuto com o candidato. E assim você vai dominando o noticiário. Isso é ou não importante? É ou não importante? Outra questão relevante: geração de factoide. E o que é factoide? É o que o Giannone estava falando? Não. Factoide não é geração de notícia falsa ou de fake news. Factoide é o que dá forma ao fato. Né? Oide é forma e factoide é aquilo que dá forma ao fato. O que eu quero dizer com isso? Donald Trump se coloca como candidato do trabalhador comum. Tá bom, essa é uma postura. Onde está o factoide para repercutir essa postura? O Donald Trump aparece trabalhando dentro de um McDonald's, dando forma ao fato de que é ele quem representa o trabalhador comum. E é impossível a imprensa não falar sobre esse assunto, porque é irresistível. Qual foi o último factoide, qual foi o último fato
em forma que o Flávio teve, repercutindo na imprensa nos últimos tempos. Ora, foi a visita dele aos Estados Unidos. Qual foi a política pública? O combate às facções narcoterroristas. Qual foi o factoide? A foto dele com Donald Trump, a visita dele na Casa Branca. Quando foi construído isso? Há mais de 3 semanas. E não é possível, absolutamente impossível, que ninguém na equipe consiga criar um factoide relevante para o Flávio há quase um mês. A militância hoje carece de conteúdo. Você não tem nem coisa para repercutir do Flávio. As pessoas querem repostar o Flávio, falar dele, compartilhar, mas não tem material bom. Pô, eu se fosse, tô aqui pensando aqui no ar, porra, eu botava o Flávio para comentar um jogo de futebol do Brasil. As pessoas estão falando de Copa, vamos ver o Flávio torcedor, e não com puta de um vídeo, com boquê, com, porra, aquele desfoque no fundo, cortes. Não. Porra, eu quero saber como é que o Flávio assiste jogo de futebol na casa dele. Manda o juiz tomar no cu? Eu quero ver isso, pô. Você não quer ver? Isso é que torna o cara humano, isso é que viraliza, isso é que fala, qual foi a opinião. Mas não tem uma coisinha para dar gosto. O Lula tá lá falando a doideira dele, cozinhando paca, fazendo os cacetes, mas ele aparece, vira corte, viraliza no X, nego compartilha no Instagram. Quem não é visto não é lembrado. Então a gente fica com a impressão que essa é uma campanha insossa. Os últimos dias a gente tem uma campanha insossa. Eu digo, esse é o melhor termo. Aliás, o Flávio é cercado de pessoas insossas. Pessoas insossas e hipertensas. Porque elas têm medo de sal. Então, botam o Flávio para produzir só comida sem sal. Né? Os hipertensos ficam lá. Não vai botar sal. Porque senão, meu Deus do céu, vai parecer muito radical os hipertensos. Então, por isso que a sua impressão é de uma campanha sem sal. E eu estou falando tudo isso porque tudo isso a gente tem meses para acertar. A população vai prestar mais atenção na campanha política depois da Copa. Então, esse tempo é tempo de arrumar a casa. E eu acho que o patamar no qual a gente está é um patamar bom. Você olhar para o quadro atual e entrar em desespero, ou você chegar ao grau, imagina, de loucura, de achar, você ser tá tão doidão, pô, eu não, hoje em dia praticamente não bebo mais, mas na época que eu bebia, porra, eu queria beber para ficar tão doidão ao ponto de achar que a direita tá escolhendo o Flávio como candidato para perder de propósito. Imagina você ser um analista político e fazer uma análise dessa. Imagina o grau de desconexão, porque o Flávio caiu 3 pontos na margem de erro da pesquisa dos bancos. Não, e assim, vamos ser sinceros, vamos fazer análise, tá? Fatos. Pega, por exemplo, vamos fazer uma comparação com 4 anos atrás. Como estava o Jair Bolsonaro em 2022, nesse mesmo momento? Comparem com o Flávio. Genial Quest, de 2 a 5 de junho de 2022, dava o Lula em uma vantagem de 22 pontos sobre o Jair Bolsonaro. 22 fucking pontos. Isso não é opinião. Isso aqui você pode ter a sua opinião que você quiser. Essa aqui é a pesquisa. Hoje a Quest dá 6 pontos de vantagem para o Lula. A Quest de junho de 2022 dava 22 pontos de vantagem para o Lula. No final das contas, o Lula teve 1,5. Poder Data, nas 2 pesquisas de junho, dava uma vantagem de, respectivamente, 10 e 17 pontos para o Lula. No Datafolha, Exame Ideia, 7 pontos. No Datafolha de junho de 2022, o Lula tinha fucking 23 pontos de vantagem em relação ao Bolsonaro.
Mas Paulo, tinha e perdeu. Eu falo, agora a diferença é de 6 pontos. Primeiro, a gente não sabe se perdeu. Perdeu segundo as maquininhas. Segundo, os resultados foram muito mais apertados do que as pesquisas traziam. As pesquisas davam 20, 23 pontos, a diferença foi de 1,5, 1,8. Se você for jogar a proporção, o Flávio vai ganhar, então, de 15 pontos de vantagem. Se as pesquisas errarem na mesma margem da última eleição, o Flávio vai ganhar com 15 pontos. Então, a gente em 6 pontos de vantagem e tem nego dizendo a direita quer perder. Nós nunca tivemos um candidato tão bem posicionado nesse momento no ano de campanha eleitoral. E isso tudo, volto a dizer, com muito espaço para melhora dentro da campanha. Então, como dizia o Chapolin Colorado, palma, 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 não criamos cânico. Não criamos cânico. Eu sempre recorro, né? São Paulo diz, epístolas para os romanos. Porque tribulação produz o quê? Tribulação produz perseverança. Essa foi a passagem bíblica que eu li hoje de manhã. Todos os dias eu falei uma passagem, essa calhou aqui de casar com a pauta do programa. É uma das Romanos 5, de 3 e 4. Você vai lá. Tribulação produz perseverança. Então tá num momento difícil, você tem que perseverar. Por quê? Porque aí depois que você aprende a perseverar, em vez de ter uma ejaculação precoce, aí você produz o quê? Um caráter aprovado. Ah, então beleza. Então antes de eu ter só consigo produzir um caráter aprovado depois que eu aprendo a perseverar na tribulação. E aí depois que eu tenho o caráter aprovado, aí eu passo a ter esperança. Esperança em quê? A esperança não é um otimismo. A esperança é a esperança de você esperar o que Deus tem programado e planejado para você. Então a gente precisa aprender com essas palavras para ver se a gente deixa de ser uma cultura onde tem um dia que a gente acredita e no outro desiste. Um mês e meio atrás eu estava aqui fazendo um programa dizendo o seguinte: olha, o perigo agora é achar o pessoal achar que já ganhou e não se movimentar. Um mês e meio atrás o clima era de já ganhou. Aí eu falei, porra, o perigo é que a campanha do Flávio vai jogar parado. O que o Flávio fez? Jogou parado. E aí o que aconteceu? Eu falei também, virão problemas. Virão os problemas e vai estar todo mundo entrando em pânico. Não sei se vocês lembram desse programa. Tem um mês e meio. O Flávio estava na frente, Polimarket dando Flávio na frente, caos. Eu falei, ih. Aí o jornalista da imprensa me ligando, da Globo, falando assim, Paulo, acho que o teu candidato vai ganhar mesmo, hein? Putz, tá todo mundo aqui dando como certo. Faria Lima, Flávio sendo bem recebido, não sei o quê, todo mundo já ganhou. E eu falei, ih, caraca. Aí eu chegava nas reuniões com o pessoal da campanha, eu ouvia, não, o eleitor do Flávio tá garantido. Eu falava, ih, cacete. Não pode criar marola, vamos jogar parado porque o Flávio vai ganhar. Eu falo, Aí agora vieram as tribulações e entra todo mundo em pânico, como eu disse que ia acontecer. E qual é a realidade? Qual é a análise da realidade? Olha, a análise da realidade é o seguinte: o jogo tá rolando. Pode ganhar, pode perder, seja como for, eu garanto, tem uma coisa que eu garanto a vocês: vai ser apertado. Vai ser apertado. As eleições hoje no mundo são polarizadas. O mundo está polarizado. Foi assim nos Estados Unidos. Trump ganhou por quê? 2 pontos. Está sendo assim na Colômbia. No Peru, se desse um espirro, mudava o resultado. Keiko vai ganhar, mas o último programa que eu fiz, ela estava atrás, 9.000 votos. Agora está na frente, 32. Daqui a pouco, sei lá quantos. 32.000 votos. Então, sei lá, a única eleição que não é apertada é a do Bukele. Se o Flávio virar o Bukele, vai ser eleito com folga. Então, eleição é dureza, é isso mesmo. A gente está falando do comando do país mais importante do hemisfério sul. Se fosse fácil, qualquer um é presidente. O Lula perdeu 3 eleições antes de conseguir vencer pela primeira vez. Mas o cara teve perseverança. Não conseguiu desenvolver o caráter, mas pelo menos teve a perseverança. Então não adianta entrar em pânico. Né? Os analistas de ejaculação precoce.
Falando nisso, em pânico, ejaculação precoce, teve um assunto que gerou muito pânico, ejaculação precoce, que foi o assunto da Carla Zambelli e da vergonha internacional que o Alexandre de Moraes está passando. Eu quero falar sobre isso no próximo bloco. Antes, deixa eu ver um negócio aqui. Tá faltando curtida no programa. Tá faltando. Programa mais, conversa mais realista que eu posso ter com vocês. E nós estamos de novo com, deixa eu ver aqui. Abrir aqui, porque tem que abrir o YouTube para ver curtida. Pô, ainda dá, tem espaço para ter mais curtida. Vambora, pessoal. Vambora. Vou deixar um recado de 1 minuto e volto para falar sobre a vergonha internacional do Alexandre de Moraes, que é um assunto importante. Volto já. O que muita gente ainda não entendeu é que a guerra principal não é direita versus esquerda. É cidadão comum versus estrutura organizada. Existe um sistema no Brasil. Ele junta política, mídia, parte do judiciário, interesses econômicos e a máquina de reputação. Por muito tempo isso ficou escondido porque a grande imprensa, a Globo, Globo News, esse eixo, funcionava como um porta-voz elegante do consenso. Eles não te representam, eles te conduzem. E aí vem o ponto central. Se você acha que o conteúdo é de graça, que você está aceitando receber esse tipo de conteúdo da Globo de forma gratuita, você está aceitando ser conduzido sem perceber. Não existe conteúdo gratuito. Sempre tem um pagador. Quando o pagador não é o público, é o sistema. E o sistema não financia informação. O sistema financia obediência. Por isso que o modelo por assinatura importa. Ele devolve o poder para o cidadão comum. A assinatura de apoiador com cupom fica por volta de $5 por mês, no caso do Paulo Figueiredo Show. Menos do que um lanche do McDonald's, dá 20 e poucos reais. Em troca, você entra numa camada de conteúdo exclusivo e ajuda a sustentar um jornalismo que não tem dono. Se você quer um nível acima, não só sustentar, mas também participar, existe o Patrono Gold. Além dos benefícios do apoiador, você entra num grupo exclusivo comigo no WhatsApp, tem meu e-mail pessoal para sugerir pautas e participa de uma reunião mensal estratégica. E para quem quer estar perto do centro de análise e assumir responsabilidade real, esse é o caminho. O QR Code está aqui na tela ou o link está na descrição. Não dá para só ficar vendo as coisas acontecerem. Faz a tua parte. Queria mandar um beijo pro Alexandre de Moraes, que parece que não para de falar de mim, então, ó, beijo, querido. Tô aqui, guardando pacientemente a sua carta rogatória, tá? Você me aguarda aí, porque vamos ver quem vai chegar primeiro, se eu vou chegar em você ou você vai chegar em mim. Eu acho que você, enfim, eu acho que você vai se dar mal, né? Pode ser que eu me dê mal, mas pode ser que você também se dê mal. Se você olhar o retrospecto no cenário internacional, a coisa não tá boa para você, né, Alexandre? Há alguns dias depois da última edição do Paulo Figueiredo Show, a gente recebeu a notícia de que a justiça da Itália barrou a extradição da Carla Zambelli. Mas não só barrou a extradição da Carla Zambelli, mas como deu uma espinafrada, uma esculhambada pública num ministro da Suprema Corte Brasileira, dizendo que o Alexandre de Moraes não poderia ter participado do julgamento, já que ele era ao mesmo tempo vítima e julgador. Algo básico em qualquer país que tenha leis. É exatamente o que está acontecendo, inclusive agora, nesse momento, no caso do julgamento do Eduardo Bolsonaro. Provavelmente a gente vai falar mais sobre isso no programa de amanhã, no qual o Alexandre não para de me citar. Seja como for, essa negativa da Itália é um ponto final no caso da extradição da Carla Zambelli. E me deixa muito feliz de saber que a gente conseguiu chegar a esse resultado. Carla sofreu muito, passou muito tempo na prisão. Ela foi perseguida, ela foi abandonada inclusive pela direita, por muita gente que se dizia amigo. Não foi fácil, não. Eu gostaria de ter podido fazer mais. Mas quem vê essa vitória dos perseguidos pelo regime, muitas vezes, não se lembra do caminho que foi construído e percorrido para chegar a esse ponto. Lá para o final de maio, início de junho de 2025, depois de toda a perseguição contra ela no Brasil, a Zambelli saiu do país rumo aos Estados Unidos e depois foi para a Itália em busca do asilo político, como tantos brasileiros têm feito ao redor do mundo e têm sido obrigados a fazer, como é o caso do Eduardo aqui nos Estados Unidos.
Nós chegamos aqui, inclusive, a entrevistá-la aqui no Paulo Figueiredo Show. Depois de um tempo, em junho, ela foi presa na Itália em razão da decretação da prisão dela pelo Supremo Tribunal Federal, que também pediu a extradição para o cumprimento da pena dela no Brasil. A prisão foi no final de junho, mas no início do mês eu fiz um Paulo Figueiredo Show no dia 4 de junho de 2025, há quase um ano atrás, e eu disse corajosamente aqui no ar de que a chance de extradição da Carla Zambelli era quase zero. Justamente porque não tinham sido respeitados os direitos da Zambelli no Brasil e porque ninguém mais levava a sério ao Supremo e as pessoas já estavam cientes de quem era o Supremo Tribunal Federal, quem era o Alexandre de Moraes. E eu fiz isso aqui no programa, citando a lei italiana, o Código de Processo Penal, então um trabalho danado para trazer aqui argumentos robustos para vocês. Obviamente, conversando com os advogados da Carla, com a família da Carla. Nesse meio tempo, eu comentei sobre o pedido feito pelo Alexandre de inclusão do nome da Zambelli na lista de difusão vermelha da Interpol. Expliquei que na época que não era imediata, que nomes como do Alan dos Santos ou do Oswaldo Scrock já tinham sido retirados. Expliquei que a inclusão daquele nome não significava extradição imediata. E no mesmo mês, persistindo nessa batalha sozinho, eu disse que iria ao Congresso dos Estados Unidos demonstrar mais uma vez a repressão transnacional que o Alexandre estava fazendo com seus opositores, e dentre os nomes citados, dentre os casos que eu citei no Congresso americano, citei o da Carla Zambelli, porque esse era um dos mais explícitos casos de perseguição transnacional. Mesmo assim, a mídia continua dobrando a aposta e repercutindo a fala mentirosa do embaixador do Brasil na Itália, que disse em julho do ano passado que Zambelli poderia ser extraditada a qualquer momento, em julho do ano passado. Ou seja, você viu a versão verdadeira apenas aqui no Paulo Figueiredo Show. No restante, você só viu a versão que o embaixador do Brasil na Itália propagou. Passado algum tempo, já nesse ano, a gente teve uma decisão da justiça italiana autorizando a extradição. E eu disse, mais uma vez, para as pessoas se acalmarem, porque a guerra ainda não estava perdida e que a gente continuaria lutando. Perseverança. Ainda faltava, por exemplo, o recurso e a decisão do governo italiano. Evidentemente, como sempre acontece, uma parte da turminha se desesperou. E aí você vê similaridades entre o caso da Zambelli, ou o caso do Flávio, ou o caso do Ramagem, ou qualquer que seja as pessoas que tem gente que tem absolutamente zero de convicção moral, que é derrotada, que nasce derrotada desde o início, porque é pessimista, porque tem dificuldades emocionais, porque não consegue analisar os fatos de forma racional, só consegue analisar os fatos de forma emocional, ou porque nem sempre tem acesso aos fatos. Passados 2 meses, o resultado veio e a Suprema Corte de Cassações da Itália anulou a decisão anterior que autorizava a extradição. Então a Zambelli não foi extraditada, está solta, e a justiça italiana expôs, foi além. Não só soltou a Zambelli, como deu um esporro público no Alexandre de Moraes. Fez o ministro do Supremo Tribunal Federal, o pseudo-juiz, passar mais uma vergonha. Nos Estados Unidos, o pedido de extradição do Alan dos Santos, por exemplo, já tinha sido negado. O do Ramagem sequer foi respondido. No caso do Ramagem, também houve constrangimento público, com o delegado envolvido, sendo mandado de volta para o Brasil. Além disso, o Alexandre também está tentando me citar no processo do golpe da Disney, e até hoje as autoridades americanas não cooperaram com ele. Afinal, ele estava tentando me citar de forma ilegal, assim como aconteceu nesse caso envolvendo o Eduardo Bolsonaro. Então, nos Estados Unidos, o Alexandre só tomou na cabeça, foi sancionado com perda de visto, depois designado como violador de direitos humanos pelo Global Magnitsky Act, e permanece com várias das sanções ainda em vigor e com o retorno das sanções financeiras sob análise. Isso foi nos Estados Unidos. Quando você vai para a Europa, por exemplo, a Interpol negou o nome da inclusão também do Oswaldo Eustáquio, assim como havia negado do Alan dos Santos. A Espanha negou a extradição do Eustáquio e também acusou o judiciário brasileiro de politização.
vá para a Polônia para continuar na Europa, a Polônia reconheceu a perseguição política brasileira e concedeu o asilo político ao nosso querido Didi Redpil. A Argentina, bem mais perto da gente, concedeu o asilo político a um monte de presos do 8 de janeiro e reconheceram o grau de perseguição do regime brasileiro. Na esfera internacional, ainda, o Alexandre está respondendo a um processo federal nos Estados Unidos, cuja citação ele tentou evitar sem sucesso, justamente por ordens ilegais ao Rumble a indivíduos nos Estados Unidos como eu. E é por isso que eu faço a provocação, Alexandre. Você está falando tanto de mim hoje, faz o seu pior e eu vou fazer o meu pior. Vamos ver quem vai conseguir chegar no outro primeiro. Aliás, até agora eu cheguei a você primeiro, você conseguiu reverter parcialmente, mas eu continuo aqui. Ainda estou aqui, não é o nome do filme dos comunistas, você assistiu? Ainda estou aqui. Meu ponto é, o Alexandre toma no rabo todas as vezes que tem que sair do feudozinho dele. E quando ele estiver jogando nas cortes internacionais, eu confio mais no meu taco. Quando o Alexandre vai para o cenário internacional, o aproveitamento dele é de 0%. Quando ele perde as ferramentas ditatoriais dele, 0%. E a coisa está ficando feia. Depois da decisão da Carla Zambelli, o Estadão publicou um editorial falando da desmoralização internacional do Supremo. Não só o Estadão, um dos veículos mais vendidos e que mais bateram palma para as ações e justificaram as ações do Alexandre de Moraes, como, evidentemente, até a Globo News. Vejam o vídeo do Demetrio Magnoli. Muda a realidade. Negar a realidade não muda a realidade. Dizer que não existe o vírus da Covid não faz com que o vírus da Covid não exista. Quando os Estados Unidos, a Espanha, eu digo não os governos, sistemas judiciais, e agora a Itália, negam extradições do Supremo, nós podemos ter duas atitudes. Uma, nos abraçar a bandeira brasileira e dizer que o Supremo está certo e os sistemas de justiça das outras democracias estão todos errados. Nós podemos fazer isso. É negar a realidade. Ou então, nós podemos reconhecer a realidade e dizer, não, existe um problema com o devido processo legal. Ninguém está discutindo, nesse caso da Carla Zambelli, o conteúdo do crime. Isso não está em discussão. O que está em discussão é algo fundamental na justiça, nas democracias, que é o devido processo legal. Aqui no Brasil, algumas pessoas, e infelizmente poucas, levantaram o problema de Alexandre de Moraes não se declarar impedido, mesmo sendo vítima, aceitando ser o juiz, né, e também o investigador, o executor das sentenças, tanto no caso de Carla Zambelli, quanto no caso do processo geral dos golpistas bolsonaristas. Algumas... Não só isso, também agora o caso do Eduardo Bolsonaro com as sanções impostas ao Alexandre de Moraes. As pessoas falaram isso, foram poucas. Eu falei sem parar, durante meses. É verdade. E a resposta sempre foi a falsa resposta de que os réus tentariam impedir o juiz apresentando-o como vítima. Isso é falso. A ideia de matar Alexandre de Moraes era anterior, né? Era lá do tempo da organização do golpe. Não foi feita quando os réus se tornaram réus. Então esse é um argumento factualmente falso e um argumento feito para se tentar ocultar o fato de que o Supremo resolveu agir à margem do devido processo legal. Isso, o resultado político disso é uma desmoralização do Supremo internacional. São 3 casos já. E isso fornece um discurso aos golpistas, um discurso aos bolsonaristas e um discurso a Carla Zambelli que tem verossimilhança. Então o resultado político da arrogância do Supremo e da violação do devido processo legal é dar munição àqueles que são contra o Supremo e contra a democracia. Vocês estão vendo onde é que a gente chegou? Chegamos ao ponto de que isso é dito na Globo News, abertamente, de que nós vivemos um regime e que nós somos vergonha internacional. É dito no Estadão. Eu não posso deixar de ficar feliz com esse resultado. O mundo inteiro, nós trabalhamos muito para que isso acontecesse. Na Globo News, no Estadão, na Itália, nos Estados Unidos, na Argentina, na Polônia, na Espanha, onde quer que seja, o mundo inteiro reconhece que o Brasil é um regime ditatorial
que persegue opositores políticos. Eu não sei se vocês lembram, talvez aqui alguns se lembrem, éramos poucos, porque eu tinha acabado de perder as redes sociais e não tinha novas redes. Mas em 2023, eu comecei o ano dizendo a vocês que não tinha o que nós fazermos, não tínhamos capacidade de reação, e que a coisa mais importante, nós não tínhamos como reverter o regime enquanto as pessoas não tivessem consciência de que nós tínhamos um regime. E que o meu plano era criar essa consciência dentro e fora do Brasil. Essa seria a minha missão, de tornar público que nós tínhamos um regime ditatorial que perseguia opositores políticos tanto no Brasil quanto no mundo. E eu diria que foi uma campanha bem sucedida. De lá para cá, o Paulo Figueiredo Show se tornou um canhão de audiência. Mas não só isso, várias pessoas participaram disso, várias pessoas arregaçaram as mangas, fizeram a sua parte. Aqui tem o crédito devido, Revista Oeste, Gazeta do Povo, pessoas como Rodrigo Constantino, pessoas que muitas vezes são criticados, e por mim, inclusive, e devem ser, mas que você não pode olhar e ignorar o saldo da contribuição, que é extremamente positivo. Foram pessoas que não se calaram e continuaram denunciando o regime no Brasil. Tem que dar os louros a essas pessoas, tem que dar louros a políticos da oposição, seja dentro do PL, como o caso do Eduardo, ou seja dentro do Novo, se você escolher, o Marcel Van Hatten nunca se calou. Pessoas que seguraram a onda, mesmo em condições de adversidade. Posso citar aqui um punhado, uns 50 que nunca se calaram. E internacionalmente, esse trabalho, todos os podcasts, todos os programas de televisão, eu estou na televisão americana praticamente toda semana. Audiência no Congresso, audiência pública no Congresso americano, entrevista coletiva, em reuniões, dentro da Casa Branca, vai para o Oriente Médio, dentro do Departamento de Estado, na Europa, vai na América do Sul, se encontra com Castro, com Milei, sanções aplicadas, projetos de lei. Traz o Elon Musk para disputa. Aí num ponto onde, cara, a gente precisa levar isso em consideração. Foram 3 anos onde nós saímos de ninguém saber quem é o Alexandre de Moraes para isso que vocês estão vendo agora. 3 anos atrás, onde o Alexandre de Moraes era endeusado nos veículos de mídia, para isso que você está vendo agora. Por Demétrio Maioli dar esporro nos colegas falando, pô, vocês não falaram nada, né? Para chegarmos ao consenso das pesquisas de opinião que nós trazemos aqui o tempo inteiro, com a credibilidade do Supremo Tribunal Federal no chão, com as pessoas respondendo em pesquisas de opinião que acham que Jair Bolsonaro é inocente. Isso foi feito, todo esse trabalho foi feito a um custo. São 3 anos e meio que eu estou com todos os meus bens bloqueados, meu passaporte brasileiro bloqueado, cancelado, não consigo voltar ao meu próprio país nem para visitar. São 2 processos no Supremo Tribunal Federal contra mim, o Alexandre agora me esculhambando publicamente, processos que eu não conheço nem o inteiro teor. Perseguição, Eduardo exilado. Pessoas sofreram reprimendas, represálias, ameaças. Eu citei aqui o caso do Marcel, quantas vezes foram para cima do Marcel? As pessoas fizeram isso a um custo. Valeu a pena? Eu acho que valeu. O João Gabriel, nosso editor, que vocês conhecem, estava em um evento jurídico em Washington nessas últimas 2 semanas, eu avisei a vocês, e o pessoal de altos níveis jurídicos dos Estados Unidos e até estudantes de direito que estavam lá, falavam, você é do Brasil? E esse Alexandre de Moraes, hein? E esse Alexandre de Moraes? E esse cara que tirou o X, hein? Porra, há algum tempo era inimaginável. A gente emplacou matéria no Washington Post, no Financial Times, no Wall Street Journal, no New York Times, tudo. Construímos um arcabouço que é isso que dá base, e isso que dá base às denúncias contra o Alexandre. É isso que dá a possibilidade, são esses documentos que são anexados nas defesas de todos os processos de asilo. São esses documentos que são anexados em todas as defesas, inclusive da Carla Zambelli, é a designação do Alexandre. Agora, é claro que, ao mesmo tempo, tem gente que só serve para jogar pedra. São a parte dos engenheiros de obra pronta. Gente que até fala, mas para fazer alguma coisa, para mover um pentelho para ajudar,
né? Pergunta ao pessoal da Associação das FAV, dos familiares e vítimas do 8 de janeiro, o que os comentaristas de estúdio fizeram para ajudar eles? Quanto que eles doaram, quanto que eles se engajaram, quanto que eles correram atrás? Tem gente que é cidadã americana, né? Pô, cidadão americano tem muito moral aqui nos Estados Unidos, gente conhecida internacionalmente. Quantas pessoas essas pessoas ajudaram? Quantas palhas elas moveram? Seus contatos, pessoas que se gabam, que têm contatos, fontes, que a qualquer momento acontecerá. Todo mundo, jornalismo sério. O que essas pessoas fizeram para ajudar? Nada. Repetiam o que a velha mídia reportava. O que a velha mídia reportava? Carla Zambelli deve ter extraditado em breve, diz Lewandowski. O Globo, de novo. Confiante na extradição de Zambelli, governo ver cerco se fechando. Decisão pode sair hoje. O UOL. Itália não deve blindar Zambelli. A extradição pode ocorrer em março. O UOL também. Zambelli será extraditado e vai cumprir pena em regime fechado. Isso era o que a imprensa dizia, e o que eu comentava no meu programa, nos meus posts, era que a extradição não ia acontecer. E o que as pessoas diziam para mim? Veja os comentários. Ou seja, continua foragida. Por que vocês postaram falando que estava em Miami, na Itália? A Interpol irá achá-la, lugar de bandida na cadeia. Ué, mas não era certo que nada aconteceria na Itália? O outro, eu acho bacana que toda a bosta que tu fala tá acontecendo exatamente o contrário. Aí sempre tem só mais 72 horas, acredita. Outro, justiça brasileira está errada, justiça italiana está certa. Está errada, o certo é você. Aliás, aqui preciso mandar um abraço especial ao Rogério Lopes, o anônimo Rogério Lopes, seja lá quem for, que ele me escreveu assim no X. O que você dirá quando ela for extraditada? Bom, Rogério, eu acho que nunca saberemos, não é mesmo? Só que os comentários não vieram só da mídia de sempre, dos Zé Ninguém do X. Gabriel, coloca aí o vídeo, por favor, da Ana Paula. Isso, Paula. Extradição é uma coisa, deportação é outra. Tudo indica que o Alexandre Ramagem foi abordado por uma infração de trânsito, que é o que estão falando, mas vejam vocês, teve gente falando que não foi infração de trânsito, olhem a confusão, e por isso a gente precisa trazer a responsabilidade de novo para esse assunto. Teve gente que disse que foi infração de trânsito, teve gente que disse que ele foi abordado andando nas ruas de Orlando, teve gente que disse que ele seria solto ontem. As mesmas pessoas que disseram que a Magnitsky não ia cair, que a Carla Zambelli não seria presa, disseram que o Ramagem seria liberado ontem, ele não foi. Portanto, Paula, nós precisamos aguardar mais informações das autoridades americanas, porque esse processo de asilo político do Ramagem é um processo muito embasado e que pode, por exemplo, levar semanas para que as autoridades analisem esse processo enquanto ele fica sob custódia do ICE, ou ele pode pagar uma fiança e aguardar o julgamento do pedido de asilo político dele em casa. São várias vertentes, são várias avenidas que as autoridades americanas podem entrar. Podem dizer, de acordo agora com a política migratória do Donald Trump, todos aqueles que têm uma condenação estabelecida no seu país de origem têm que ser deportados. Mas, de novo, no caso do Ramagem, ele tem um embasamento de um asilo político muito forte. Então, Paula, mais uma vez, podem apressar a gente, nós não daremos informações que ainda não estão disponibilizadas para o público, e nesse caso é uma transparência, uma declaração oficial das autoridades americanas. O Ramagem foi solto no dia seguinte. Como eu disse que seria. Estavam errados no caso do Ramagem, estavam errados no caso da Carla Zambelli. Mas com um empáfia enorme, uma superioridade. O Olavo de Carvalho dizia, né? O Brasil é o único país onde a ignorância da pessoa é um argumento. A pessoa fala, eu não sei. Então, se eu não sei, isso é um argumento. Eu estou esperando a bala de prata do caso do Felipe Martins, que fontes diziam que ia derrubar a República. Essa eu estou esperando ainda. A pergunta é, quantas vezes fizeram chacota comigo e quebraram a cara? E a resposta é, não é porque eu sou fodão,
Não é porque eu sou uma pessoa bem informada, que entra em contato com a notícia e com a fonte, que não fico trancado no meu estúdio comentando notícia que sai no jornal, esperando resposta oficial de autoridade pública. A gente vai atrás da fonte, vai atrás dos fatos primários. Antigamente, o nego chamava isso de jornalismo. Mas não é isso. O fato é que eu sou perseverante, cabeça dura, teimoso. A gente cai, se levanta. É geração Rock Balboa. E no final das contas é essa, quem ri por último ri melhor. É essa a mentalidade que a gente tem que ter. É essa a mentalidade que tem que ter a campanha do Flávio Bolsonaro. Não é sobre o quanto a gente bate, mas sobre o quanto a gente aguenta apanhar e continua levantando. Bom, já estamos em pauta internacional, dá tempo de falar rapidinho sobre o Irã. Dá um break aí de 1 minuto para eu tomar uma água e eu volto. E aí as pessoas, inclusive, podem decidir se querem me apoiar ou não. Deixa eu te explicar de forma simples e sem enrolação, porque eu sei que muita gente fica na dúvida. Existem 2 níveis de assinatura. 2 formas de você me apoiar. O primeiro é o apoiador comum. Com um cupom na descrição, custa em torno de $5 por mês, dá menos do que o lanche do McDonald's, eu sempre digo. Você entra e ganha acesso a uma quantidade grande de análise e conteúdo exclusivo. É o nível de quem quer sustentar um modelo novo, jornalismo financiado pelo público e não pelo sistema. Mas tem o segundo nível, que é o Patrono Gold. Ele inclui tudo do apoiador, só que adiciona o que realmente muda o jogo. Você tem proximidade e participação. Você entra num grupo exclusivo no WhatsApp, comigo e com os outros patronos. Você tem o meu e-mail pessoal para sugerir pautas, participa de uma reunião mensal comigo e a quantia é uma quantia baixa, uma quantia módica para isso. $49 por mês ou $499 por ano. E por que eu separo assim? Porque não existe conteúdo gratuito. Se o público não paga, alguém paga. Quando alguém paga, esse alguém vira dono do ambiente. O que eu estou construindo aqui é o contrário, um espaço sustentado por múltiplos cidadãos comuns. Isso é o melhor antídoto contra a máquina do sistema. Para assinar é fácil. QR Code na tela ou link na descrição. Você escolhe o nível. Tu quer patrono Gold ou quer apoiador. Mas escolha conscientemente, porque ficar só assistindo enquanto o sistema trabalha é exatamente o que eles querem. E você pode mudar isso agora, não deixa para depois não. Eu não queria acabar o programa de hoje sem falar sobre o assunto dos Estados Unidos e do Irã. E se você mora numa caverna no Afeganistão, porque se for uma caverna no Irã você já sabe, né? Até porque já chegou uma GBU, uma bomba no teu fiofó. Então se você vive numa caverna que não seja no Irã, você deve ter visto a declaração do Trump que disse o seguinte: o acordo com a República Islâmica do Irã está agora completo. Parabéns a todos. Eu, por meio deste, autorizo plenamente a abertura sem pedágio do Estreito de Hormuz e, simultaneamente, autorizo a remoção imediata de bloqueio naval dos Estados Unidos. Navio do mundo, liguem os seus motores e deixem o petróleo fluir. Perdão. E ontem ele deu uma declaração ainda mais interessante. O Irã concordou em nunca ter uma arma nuclear. Além disso, a história de que os Estados Unidos estão pagando $300 milhões ao Irã é fake news espalhadas pelos Democrats, que significa burocratas, né? Ao que tudo indica, então, o conflito com o Irã chegou ao fim. Um acordo preliminar para o encerramento da guerra já foi alcançado. O Estreito de Hormuz, cujo fechamento afetou cadeias produtivas no mundo todo e trouxe um impacto significativo para o preço dos combustíveis no mundo inteiro, inclusive aqui nos Estados Unidos, está sendo reaberto. Um memorando de intenções, como eu disse, foi assinado. E, no meio tempo, Israel realizou um ataque contra o Líbano que poderia ter comprometido essas tentativas, não seria a primeira vez, e o Trump deu, inclusive, uma crítica ao Netanyahu. Mas, no final das contas, nada disso é final, né? Mas o mero fato de nós sabermos que a principal preocupação em relação ao Irã teria sido atingida, isso é, que eles abram mão do seu programa de desenvolvimento de armas nucleares, é um feito absurdo, né? E, vejam, Estreito de Hormuz aberto, Irã prometendo que não vai ter programa nuclear, paz em quase todas as frentes de batalha no Oriente Médio. Isso é mais uma vitória espetacular do Donald Trump. Hoje ligou um amigo meu e falou: o Trump tá maluco, né? Eu falei, não sei, cara maluco, conseguiu resolver o maior problema do Oriente Médio, né? No ano em que a América celebra 250 anos da sua independência, no dia, inclusive, o acordo o memorando de entendimento foi assinado no aniversário do Trump. E eu digo o seguinte, não foi fácil, porque o Trump
mais uma vez, o ponto central nessa história tem a ver com a perseverança. O Trump foi criticado, foi chamado de louco, foi chamado de vendido. Pessoas como o Tucker Carlson abandonaram, disseram que ele é de capacho do Netanyahu, que só queria saber de guerra. A imprensa, obviamente, sentou-lhe a porrada. No final das contas, hoje, o mundo está mais seguro do que estava há um ano atrás. E graças à perseverança do Donald Trump, graças a não ter ouvido e conseguiu negociar mais uma vez o que diziam que era impossível. E é assim que a gente vence. E esse aqui é o ponto central nessa história. Todas as vezes que você vai fazer coisas extraordinárias, vai ter gente dizendo para você que é impossível. Aquele clichê, né, não sabendo que era impossível, foi lá e fez. O mundo está como está porque pessoas acham que não tem o que possa ser feito para melhorar. Mas tem algumas pessoas que arregaçam suas mangas e podem melhorar. E você pode melhorar a vida das pessoas no seu condomínio, na sua família. Você pode resolver problemas que pareciam irresolvíveis. Perseverança, tribulação, perseverança, caráter e esperança. Essa é a rota, esse é o caminho. Que Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe a América. Até amanhã às 3 da tarde.